Então, a primeira parte desse assunto de como é que a gente gera SQL, eu vou fazer uma apresentação mais ou menos histórica desde 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Então, a gente vai falar um pouco de qual é a motivação para fazer isso e algumas estratégias que existiam, que eram mais populares há uns 2 anos atrás, e como é que as coisas ficam mais complicadas quando a gente começa a pegar bancos de dados grandes, né? Aí a coisa fica um pouco mais complicada. Então, como motivação, vamos supor que você queira descobrir quantas pessoas vivem em países democráticos no Mar da Arábia. Se você pegar essa frase exatamente como está e colocar no Google hoje, ou colocar naquele da OpenAI, o Atlas, eles vão fazer umas continhas lá, dar uma explicação e te dar uma resposta. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é pegar um banco de dados, por exemplo, esse banco de dados aqui, o Mondial, contém dados geográficos, dados suficientes para responder essa pergunta. Esse banco de dados ele não é tão pequeno assim, mas a gente pode ter uma ideia bem razoável se a gente olhar o diagrama entidade e relacionamento dele, né? Isso aqui não é um grafo conceitual, isso aqui é o diagrama entidade e relacionamento mesmo. Se a gente pegar a pergunta, é, pessoas vivendo em países democráticos tem a ver com essa tabela daqui azulzinha. Mar da Arábia tem a ver com essa tabela de mares aqui. O problema é que em pode ser 6 coisas diferentes nesse banco de dados. Isso aqui é um relacionamento binário com vários domínios e contradomínios. Bom, claro que, como a gente está falando de mar, o melhor é a gente seguir por aqui, né? Só que se a gente seguir por aqui, no vermelhinho, a gente não vai bater no país. Então, a gente tem que inferir, o sistema tem que inferir que para juntar país com mar, tem que passar por província. É a melhor maneira de fazer isso, né? Eu podia dizer que o país tem uma capital, a capital está numa província, a província está no mar, mas isso seria um caminho bem mais longo. Então, o azulzinho, o verdinho e o vermelhinho, a gente tira direto da frase que representa a pergunta. Só que o roxinho, a gente tem que ter, de alguma forma, inferir o que está faltando. E esse aqui é o problema básico. É, algumas coisas antigamente eram um problema mais complicado. Por exemplo, eu estou aqui querendo somar a população desses países. O how many, se você for há anos atrás, era complicado de processar. Para as LLMs, isso é mais ou menos fácil. Tá? Então, no fundo, o que a gente quer construir é uma interface em linguagem natural que receba perguntas em inglês, seja lá o que for, e a gente vai implementar essa interface como um compilador. Ela compila perguntas em consultas SQL e depois pega a resposta da consulta e traduz em linguagem natural. Então, essa caixinha azul é o objetivo da nossa conversa aqui hoje. Esse problema é bastante antigo, é chamado problema de text-to-SQL, né? Dado um banco de dados com um certo esquema e uma pergunta em linguagem natural sobre o banco de dados, a gente quer traduzir a pergunta numa consulta equivalente em SQL. Esse equivalente é um monte de hand wave, né? Ninguém realmente prova que a linguagem natural sentença tem uma semântica idêntica à semântica que representada pela consulta, né? Então, esse equivalente aqui a gente acha que está certo, né? Então, vamos esquecer esse pequeno detalhe. Então, é um problema de compilar uma coisa em linguagem natural e outra numa linguagem estruturada em SQL. Muito tempo atrás, esse problema era atacado você criando uma coleção de regras que interpretava a sentença em linguagem natural e tentava construir a sintaxe da consulta SQL. Isso é bastante complicado de fazer, principalmente se você tem agregações, se você tem uns group by, tem aquelas construções mais complicadas do SQL. De uns tempos para cá, de uns tempos, vamos colocar aí uns 4 anos, 5 anos, o pessoal começou a usar redes neurais do tipo sequence to sequence, né, que no fundo são esses tradutores, né?
Nosso problema é um problema de tradução, então por que não usar um sequence to sequence? É, mais recentemente ainda, digamos de 2021, 2020 para cá, o pessoal começou a imaginar que a gente pega esses modelos linguísticos pré-treinados e faz um fine-tuning do modelo para gerar SQL. Então a gente não começa do zero, a gente começa de um modelo pré-treinado, mas teria que fazer um fine-tuning para gerar SQL. E mais recentemente, de 2022 para cá, na verdade a gente pega uma LLM e cria uns prompts para governar a LLM nesse processo de tradução. A gente pode passar ou não alguns exemplos para ajudar a LLM a produzir o SQL, e a gente tem que passar algum contexto. O contexto, no caso do banco de dados, é, para começo de conversa, o esquema do banco de dados ou uma parte do esquema do banco de dados. Então, isso aqui em verde, em azul claro, na verdade, é o que a gente faz hoje, né? E essa história tem uma justificativa bastante razoável. Se você quiser construir uma interface em linguagem natural usando regras ou fazendo fine-tuning, é complicado, bastante complicado. Fazer fine-tuning simplifica bastante o processo, mas ainda é complicado. Você tem que ter uma quantidade grande de exemplos de consultas SQL para fazer esse fine-tuning do modelo, mas tem gente que faz isso. O melhor, no fundo, é a gente, em vez de fazer fine-tuning, pegar um desses modelos grandes e realmente criar uns prompts espertos para criar um modelo da tradução, né? Então, não tem nada a ver com fine-tuning, nem criar regra, nem coisa nenhuma. No fundo, é criar os prompts. Então, o que a gente vai discutir daqui para frente é um pouco mais preciso, não é um problema de traduzir de linguagem natural para SQL, mas fazer essa tradução simplesmente usando uns prompts espertos. Então, o problema é criar o prompt esperto, que é bem mais simples do que o que se fazia há 2, 3 anos atrás. Hum. Bom, existem um monte de surveys sobre isso. Esses 4 surveys aqui, na verdade, são a mesma coisa. Esse é o mesmo grupo de pessoas nesse Text to SQL Handbook. Na verdade, é o que está lá no GitHub desse paper aqui, que é uma publicação em journal desse outro paper aqui. O mais recente desse, embora tenha um nome diferente de autores, eles todos são o mesmo grupo. O mais recente foi publicado no VLDB agora em agosto. Então, esse aqui é o mais recente, mas está tudo arrumadinho aqui no GitHub. Esse paper tem uma figura bem interessante, essa daqui, onde ele mostra o seguinte: há tempos atrás, há muito tempo atrás, o pessoal criava regras para fazer a tradução. Então, o vermelhinho aqui são sistemas baseados em regras. Esse Athena, por exemplo, era um sistema bem razoável para traduzir SQL, de linguagem natural para SQL. Bom, aí o pessoal começou a criar modelos em redes neurais, são esses abobrinhas aqui. Então, já faz tempo o pessoal está tentando criar redes neurais para fazer o processo de tradução, seguindo a ideia genérica, que no fundo o que a gente está fazendo é tradução. Depois teve uma onda aqui, seguida de uma outra azul escura, que no fundo a gente pega esses modelos linguísticos e ou faz fine-tuning, que é o verdinho, ou a gente simplesmente cria os prompts. Se vocês pensarem um pouco, da verdade, essa área, tudo que foi feito há mais de um ano atrás, pode esquecer. Tudo que interessa foi feito no um ano e meio atrás, que é esse azul escuro daqui. Bom, dito isso, vamos dar uma olhada em como é que andava a discussão mais ou menos em 2024. É isso que eu estou chamando de as estratégias de prompt mais antigas, né? Bom, como é que essas estratégias funcionam? Você tem uma primeira fase, que é chamada de schema linking, que você tenta descobrir, dada a pergunta em linguagem natural, o N lá, quais são as tabelas do banco de dados que têm que ser consultadas
para responder o N. Então, esquema linking é ligar a pergunta ao esquema do banco de dados. Isso era bastante importante 2 anos atrás, porque a área de prompt das LLMs era muito pequena. 4K, 32K, isso é muito pouco quando você tem um esquema bastante grande. Então, é importante a gente selecionar as tabelas, ou pelo menos as tabelas e as colunas importantes para responder a consulta. Depois tem uma outra parte que é você gerar o SQL em si. Uma coisa que você pode passar é passar alguns exemplos. Os exemplos podem ser pura e simplesmente exemplos das linhas das tabelas que você selecionou. Ou podem ser exemplos mais complicados, que são exemplos de tradução. Você pode ter um conjunto de exemplos de pergunta em linguagem natural e SQL prontos, e aí, dada a consulta N, você vai procurar nesse Vector Store aqui quais são as perguntas que estão lá dentro, parecidas com N, e traz o par, pergunta e SQL. Então, essa aqui é uma parte mais sofisticada que exige você construir esse conjunto de exemplos daqui. A questão, já há bastante tempo, é como é que a gente compara um desses estratégias de gerar SQL com o outro. Então, antes mesmo de aparecerem as LLMs, em 2018, o pessoal publicou vários benchmarks para comparar esses modelos. Um deles bastante popular é o Spider. O Spider tem uma versão mais nova, mas naquele tempo era o Spider sem nada. Hoje a gente chama do Spider 1.0. Tinha outros. O Spider é muito simples. A maior parte dos bancos de dados do Spider tem menos de 3 tabelas. Uma coisa bem trivial. E o Spider não é populado, só tem um esquema, o que limita bastante a forma com que a gente pode passar exemplos na área de prompt. Então, tem uns outros benchmarks, tem um bem pequeno, o Kaggle, acho que tem 8 tabelas, mas elas são populadas, e aqui o Kaggle tem umas coisas interessantes, tá? São domínios enumerados, tipo assim, 1 representa muito bom, 2 representa bom, e por aí afora. Então, o Kaggle é populado e tem a documentação do banco de dados, mas, de novo, são bancos de dados bastante pequenos. O mais complicadinho do Kaggle, acho que tem meia dúzia de tabelas. Um grande concorrente do Spider chama-se Bird. O Bird é mais interessante porque ele é populado. Todos os bancos de dados no Bird são populados. Mas os esquemas ainda são bastante pequenos. Eu acho que o maior esquema que tem no Bird tem 11 tabelas, se não me engano. Mesmo assim, são limitados. Tá? Bom, um número de instâncias e de bancos de dados, de exemplos que tem no Spider, no Bird, por exemplo, é muito grande. Você pode pensar, para que 10 mil exemplos de tradução de SQL ou 12 mil exemplos em um número grande de banco de dados? É simplesmente porque esses benchmarks eles foram construídos também para você fazer fine-tuning dos modelos linguísticos. Então, eles precisam ter uma quantidade grande de exemplos. Hoje em dia, com essa história de prompt, no fundo, o que a gente precisa do Spider e do Bird é só a parte de teste. Eu não preciso desse monte de tabelas, eu não vou treinar coisa nenhuma. Mas quando eles foram construídos, a ideia era você criar um número muito grande de exemplos sobre uma variedade grande de tabelas e bancos de dados para poder fazer um fine-tuning adequado. Tá? Bom, o Kaggle é menor, esse Kaggle aqui já é mais para testar mesmo, então você vê que o número de exemplos é 2% do Spider e do Bird. Então esse aqui é mais para testar, mas ainda é bastante simples. Esse WikiSQL é bobagem, esse WikiSQL é uma tabela só, então não adianta nada. Bom, esses benchmarks eles são interessantes porque eles publicam, ou publicavam, né, um leaderboard, quer dizer, uma tabelinha com os melhores modelos que têm o melhor desempenho naquele banco de dados. Então, há tempos atrás, em 2023, os melhores modelos
todos usavam o GPT-4, exceto esse daqui, que era bem piorzinho, usava o GPT 3.5. Lembra que isso foi bastante tempo atrás, né? Então, aí começou a se perceber que não adiantava nada a gente sair por aí tentando fazer fine tuning, porque no fundo esses aqui eram muito bons. Você só vai querer fazer fine tuning de um modelo se você quiser rodar localmente a sua tradução de SQL, né? Mas em princípio não são muito bons. E o desempenho desses estratégias daqui melhorou razoavelmente, né? 86%, esse daqui não tem documentação, eles dizem que passam de 90%, é bastante bom. Isso significa que 10, 15% das consultas submetidas eles erram, mas o taxa de acerto é bastante alto. Então vamos dar uma olhada em alguns desses aqui. Esse DIN tem uma ótima documentação, o C3 também. O C3 tem uma importância histórica interessante, porque no fundo eles estavam mostrando que o GPT 3.5, sem nenhum exemplo, já tinha um desempenho bastante bom. Só que eles fazem aqui, então, um truquezinho para passar é, tabelas úteis para o GPT traduzir. O que é interessante é que, mesmo sem muita confusão, o GPT já era bem melhor do que o melhor modelo que existia na época, né? Então, sem grande confusão, o ChatGPT tinha um desempenho melhor do que esses modelos fine-tuning com regras ou Java 4. Então, esquece isso, vamos usar os modelos linguísticos, né? O C3, que é esse o C3, esse aqui, o C3 já fazia um trabalho um pouquinho melhor. Ele tinha uma ideia original de fazer um filtro legal em cima do esquema conceitual para não ocupar muito a área de prompts, que era bem pequeno, né? A gente está falando de coisas de do final de 2023, era 32K no máximo, né? Depois ele passava uma fase que ele passava alguns exemplos, só que os exemplos aqui eram fixos, não eram exemplos que tivessem a ver com a consulta do banco de dados, eles eram exemplos fixos. E no final ele testava para ver se ele gerava várias consultas e testava para a consistência da resposta, ou seja, se as consultas retornavam os mesmos resultados. Por isso o C3, né, de um prompt interessante para buscar as tabelas, uns exemplinhos e a consistência da saída. É, o C3, olhando por aqui, ele obtinha um pouco mais de 80% de acerto, ou seja, 4 entre 5 perguntas ele acertava. E isso usando o GPT 3.5, que não é hoje em dia nenhuma grande maravilha. O DIM, o DIM nota que o DIM já pega 85%, um pouquinho melhor do que o C3. O DIM já era bem mais sofisticado. O DIM fazia uma coisa interessante, que é pegar a consulta e tentar classificar a consulta. Se a consulta fosse fácil, fazia mais ou menos igual ao C3. Mas se ela tivesse alinhamento, você iria quebrar a consulta, desalinhar a consulta e processar aos poucos. Bom, que história é essa? Bom, na verdade, você gera uma consulta inicial em SQL, usa essa consulta para classificar a pergunta em linguagem natural e aí procede de maneiras diferentes. O non-nested complex significa que a consulta pode ter que ser realizada com vários joins, né, que são complicados de sintetizar. Então, mas essa ideia de classificar a consulta e seguir por caminhos diferentes dava bom resultado. E no final, ele fazia aquele teste de autocorreção, né? Ele executava a consulta e via se tudo dava certo. Bom, esse sujeito aqui, o Pureza, ele tem várias estratégias mais recentes que são sofisticações desse DIM. Uma delas eu acho que eu vou falar mais adiante. Então, esses modelos faziam um bom trabalho em cima do BERT, né? Um bom trabalho em cima do BERT, não, do Spider,
e com esse proviso de que o Spider é muito simples, né? Os bancos de dados são muito simples. Quando a gente vai para o mundo real, onde os bancos de dados são muito maiores do que aqueles que estão lá no Spider e muito mais complicados, as coisas mudam de figura um pouco. Então, qual é o problema? Quando você tem um banco de dados de verdade, o esquema é muito maior. Então, não dá para a gente ficar colocando o esquema inteiro na área de prompt, ou pelo menos não dava há 2 anos atrás, né? Bom, tudo bem, mas isso é um problema de tamanho da área de prompt. O pior é que o nome das tabelas e o nome das colunas que estão lá no esquema normalmente são muito diferentes do que os termos que os usuários usam. Mas por que isso? Ah, porque o esquema foi feito para os programadores. Então tem lá TAB 0377 é a tabela dos alunos de pós-graduação, nomes que de tabela de coluna seguem uma lógica de nomenclatura que não tem muita coisa a ver com o que os usuários gostariam de ver. Então isso é um problema chato. E na hora de fazer o schema linking, o nome das tabelas e das colunas é muito diferente do que aparece na consulta em linguagem natural. Isso é uma mega confusão. A outra mega confusão é que a gente tem mania de codificar as coisas dentro do banco de dados. Como eu falei, né? Um significa uma coisa urgente, dois significa uma coisa menos urgente, três significa uma coisa tranquila. Bom, como é que eu vou descobrir? Como é que a linguagem, o modelo vai descobrir que um é uma coisa, dois é outra? O usuário não vai escrever dê-me todas as ordens de serviço com status igual a 1. Ele vai dizer, dê-me todas as ordens de serviço urgentes. Status igual a 1 é alguma coisa que a linguagem teria que descobrir. Não vai descobrir como, né? A gente tem que olhar a documentação do banco. O último problema é inerente ao que a gente está discutindo, é que as coisas são sempre ambíguas. Linguagem natural é necessariamente, intrinsecamente ambígua. Mas você pode ter ambiguidade dentro do esquema também. O nome das tabelas é sempre único, mas a gente tende a repetir o nome das colunas em tabelas diferentes. Então, o nome é nome, mas pode ser nome de aluno, pode ser nome de curso, pode ser nome de cidade, pode ser nome de um monte de coisas diferentes. E essa ambiguidade cria problemas na hora de fazer o esquema link. Então, o esquema do mundo real atrapalha a vida por várias razões diferentes. Aí a gente resolveu olhar o que acontece com aquelas estratégias que se dão muito bem no Spider, em bancos de dados mais complicados. Aí a gente pegou o Mondale, que é aquele banco de dados geográficos que eu já mostrei para vocês, criou uma coleção de perguntas tiradas da web, e para cada pergunta a gente definiu como que seria a tradução dela para o Mondale. E fez a mesma coisa com o banco de dados do mundo real. Tá? Bom, aqui está um exemplo do Mondial, né? Lá no Spider, as consultas são classificadas em simples, média, complexa e muito complexa. A gente não criou nenhuma muito complexa, mas para o tipo de coisa que a gente estava querendo investigar, uma consulta simples é uma mera restrição seguida de uma projeção. Uma consulta média pode ter alguns joins pelo meio do caminho para atrapalhar. E uma consulta complexa tipicamente tem vários joins e pode ter uma agregação, pode ter um group by, pode ter coisas mais complicadas. Quando a gente rodou aqueles vários estratégias em cima do Mondial com essas 100 perguntas, a taxa de acerto no Mondial ficou em torno de 70 e tantos por cento, menos de 80%. O C3, o DIM, as estratégias mais simples, não variavam muito, não. Era em torno de 70 e tantos por cento. Isso aqui é bem menos do que os 80 e tantos por cento, uns 10%, entre 5 a 10% a menos do que lá no Spider. Então, a complexidade influencia bastante no desempenho, claro, né? Mas tem uma outra coisa, o Mondial é um banco de dados bastante bem comportado. A tabela de cidades chama-se city, a tabela de países chama-se country. Não é um negócio codificado maluco, são nomes mais ou menos padrões.
Quando a gente rodou no banco de dados industrial, foi um desastre. Aquele banco de dados mais confuso, a taxa de acerto era da ordem de 40%, ou seja, só 4 entre 10 perguntas, as estratégias acertavam. E aí não importa muito qual estratégia você usava, ficava em 40 e poucos, 43, 41. E aí a gente pegou a estratégia mais simples, que era uma estratégia que existia no LangChain, para consultar bancos de dados. Então o negócio é bem ruim quando o banco de dados é do mundo real. Por que isso? Bom, no Mondial, ainda vai lá. Nesse banco de dados industrial, a performance é muito ruim. Mas qual é a explicação? Bom, a primeira delas é que o Spider, os bancos de dados são muito pequenos, o esquema é muito pequeno. Então, não tem muita confusão na hora de selecionar as tabelas. Mas no banco de dados industrial, que teve esse desempenho horrível, o pior problema é que o nome das tabelas das colunas era muito diferente dos termos que os usuários adotavam. Mas isso tem uma solução bem simples, né? Há muito tempo, desde que bancos de dados existem, desde 1970, a gente sabe que o que o usuário gostaria de olhar no banco de dados seria do seu próprio vocabulário, não importa qual seja o nome das tabelas. Então você cria views que tenham nomes parecidos com o que os usuários gostavam. Então a gente criou essas views que a gente chama de views conceituais. Bom, já que a gente está criando views, a gente pode pré-computar alguns joins. Não é pré-computar, é pré-definir, né? Eu não vou criar uma view materializada, eu vou criar só a definição da view. Já que tem alguns joins que frequentemente você faz, a gente já embute dentro da definição da view, né? Aqui seriam alguns joins, aqui seriam juntar duas tabelas inteiras. E aí, o que aconteceu com essa mera renomeação das tabelas, no banco de dados industrial, a taxa de acerto pulou de 41% para 74%. Isso foi um salto substancial, simplesmente renomeando tabelas. No Mondial, isso não teve nenhum efeito, porque o Mondial, o nome das tabelas, já é basicamente aquilo que o usuário final adotaria, né? Então, a questão de nomear tabelas tem uma solução simples. E no banco de dados, você não tem que mexer no banco de dados, você só adiciona os create views dentro do esquema e pronto, não tem que mexer em nada. Então, é uma solução, de certa forma, indolor, do ponto de vista prático do banco de dados, mas do ponto de vista de traduzir consultas, ela tem um bom efeito. Só que 74, no Mondial era quase isso, ainda é bastante baixo, isso é 10% a menos do que as coisas funcionavam lá no Spider. Então ainda tem, acho que, margem para a gente melhorar. O que a gente percebeu é que o erro agora não estava nessa nomeação estranha das tabelas, estava no problema da semântica dos dados, naquele problema de que um significa crítico, dois significa menos crítico, por aí afora. A questão é como é que eu passo essa semântica para a LLM. Aí vem a ideia do Few Shot Learner. Se eu passasse alguns exemplos para a LLM que tivessem a ver com a pergunta do usuário, e esses exemplos carregassem essas traduções estranhas, crítico e tal, as coisas poderiam melhorar. Então, o problema parece ser como a gente passa exemplos e como é que a gente cria os exemplos que pegam a semântica dos dados e afloram essa semântica. Afloram como? Afloram sob forma de um exemplo em linguagem natural e a tradução para SQL. Não precisa ser um exemplo complicado. Então a gente fez uma coisa que funcionou muito bem, mas que é meio estranha. A gente amostra o banco de dados, amostra o esquema conceitual e os dados, e aí chama uma LLM para gerar uma consulta em linguagem natural e a tradução dela para SQL, né? Então, aqui eu estou pegando a amostra
né? Que eu selecionei, por exemplo, da tabela Maintenance Plan Classification, e classificação tinha os valores 1 e 3. Aí eu procurei dizer o seguinte: liste todas as entradas da tabela de manutenção que tem classificação igual a 1. Isso aqui, para traduzir para SQL, é bem trivial, né? É quase que 1 para 1. O problema é que eu continuo tendo o igual a 1 aqui, é isso que eu quero assumir. Mas aí a gente chama de novo LLM e passa a documentação do banco de dados. Na documentação do banco de dados, a gente espera que tenha lá alguma coisa dizendo que classificação igual a 1 significa plano crítico. Então, a LLM vai traduzir essa frase daqui para uma frase mais simples: liste todos os planos típicos, né? Planos de manutenção. E aí, a gente junta as coisas. Liste todos os planos críticos é a pergunta em linguagem natural. Como é que é a tradução dela? Bom, a tradução não mudou, a tradução é a mesma, é essa daqui. Então, essa é uma maneira da gente tirar automaticamente exemplos de linguagem natural, pergunta em linguagem natural e tradução para SQL. E aí você faz isso daqui umas 5.000 vezes. Você amostra o banco de dados montanhas de vezes e guarda lá num vector space indexado pela pergunta em linguagem natural. Tá? Então, aqui tem uns exemplinhos tirados lá do Mondial, né, que são gerados automaticamente. Na verdade, para cada pergunta em SQL, a gente gera 3 variantes em linguagem natural. Então, é fácil a gente gerar um monte de exemplos. E aí, dado, por exemplo, uma pergunta: quais são os lagos com área maior do que 1.000 quilômetros? Se eu for procurar lá na minha lista de exemplos, pode ser que não tenha exatamente 1.000 quilômetros. Eu não vou ficar 1.000, 1.200, 1.300. Não é isso. Mas pode ser que tenha uma pergunta que é: liste os lagos com área maior do que 500. Não é 1.000, mas é 500, é parecido. E a tradução é essa. Então, se você passar esses exemplos para a LLM, você está passando umas dicas sobre como é que iria traduzir isso que está aqui em azul. Tá? Então, o esquema geral é esse: você offline gera aquele bando de exemplos. Isso é um procedimento à parte, que eu dei um exemplinho lá para gerar o crítico igual a 1, né? Pega a pergunta em linguagem natural, o que embeda isso num vetor e guarda num banco de dados vetorial o embedding e o par. Quando chega uma pergunta aqui, você vai pegar exemplos onde essa pergunta Q0 é parecida com o Q. Como é que você faz isso? Bom, pega o Q0, embeda num vetor e vai procurar por similaridade vetorial quais são os exemplos próximos do Q0 e passa isso na área de prompt para LLM. Então, isso aqui, esse pedaço aqui de baixo, na verdade, é uma maneira de extrair da documentação do banco de dados os exemplos que você precisa para passar para a LLM, para passar aquilo que está na documentação do banco de dados na área de prompt. Bom, o que aconteceu é que no Mondial, isso pulou de 78% para 86%. O que significa isso? Com esse truque, embora o Mondial seja um banco de dados bem mais complicado, a nossa estratégia mais simples já conseguiu um desempenho próximo do desempenho dos melhores estratégias em cima do Spider, que tem bancos de dados muito simples. Então, essa história de criar os exemplos dinamicamente é um boost, é um empurrão bem grande no desempenho. E no banco de dados industrial, a gente teve um ganho de 5%. Então, não é um ganho. Aqui foi mais ou menos a mesma coisa. Aqui foi 8%, aqui foi 5%. Deu um ganho razoável. Mas 79 ainda não é muito bom. Será que dá para melhorar isso? Bom, o que a gente percebeu é que quando a gente buscava os exemplos por similaridade, vinham exemplos muito parecidos entre si. Esses exemplos muito parecidos entre si davam pouca diversidade na hora de a gente colocar no prompt umas dicas para LLM. Tem várias maneiras da gente introduzir diversidade aqui nesses exemplos. Uma delas
é você simplesmente decompor a consulta original. Então, em vez de pegar essa consulta aqui e usar essa consulta para buscar os exemplos, a gente primeiro pede a LLM para decompor essa consulta. E a LLM vai decompor, isso aqui é um exemplo real, ela decompõe essa consulta em 3 subconsultas. E aí, cada uma dessas subconsultas é que vai ser usada para buscar os exemplos e depois você intercala a lista de exemplos para criar uma lista única. Então, aqui está uma coleção de exemplos tirados da lista de exemplos gerada lá para o Moodle. Com isso, o nosso esquema ficou um pouco mais complicado. O esquema é igualzinho ao anterior, só que a gente tem um passo a mais aqui, que é decompor a consulta. Isso aqui é uma LLM, a própria LLM que faz, e aí para cada um dos componentes da consulta que a gente vai buscar os exemplos semelhantes e passa uma coisa mais diversificada na área de prompt. Então isso aqui é um pouco mais complicado porque tem decomposição, mas não é muito mais complicado, não. É só um passo a mais. Com isso, no Mondial, a gente pulou de 86 para 89. Bom, 89 foi um ganho de 3%, mas 89 já é lá no topo do leaderboard do Spider. Então, de novo, um monte de estratégias e um monte de bancos de dados pequenininhos atingiam 89, 90, 91, o melhor deles. Nesse nosso banco de dados complicado, no Mondial, com esse monte de truques que eu falei, a gente consegue chegar perto. Então, para um banco de dados complexo, a gente tem que ter estratégias mais sofisticadas. E na parte do banco de dados industrial, isso pulou de 79% para 84%. Então, a gente já está no meio daquele meiuca lá do desempenho das estratégias, né? É 5% aqui, mas é um 5% suado. Então, a ideia é, as views parciais resolvem o problema de nomear o, as tabelas de uma maneira adequada. Os exemplos, sem decompor a consulta, te dão um ganhozinho. As consultas, as views, renomeando mais os exemplos, mas os exemplos gerados a partir de decomposição de consultas te dão um desempenho bastante razoável. Aí a pergunta é: dá para ir além disso? 84 significa que mais ou menos uma em cada 6 perguntas, 16%, né? Você ainda erra. Um em cada 6 ainda está meio ruinzinho, né? A questão é que para passar disso, a gente adotou uma estratégia bem mais sofisticada. Voltando lá para o nosso exemplo do Mondial, a gente sabe que pegando a consulta, eu descubro a tabela de países daqui, a tabela de mares daqui, e o IN é isso daqui. Aí eu infiro, eu tenho um algoritmo especial que infere o que está faltando, que é o rosto. O que significa isso? Que para eu responder essa pergunta, eu tenho que pegar país, juntar com província e juntar com si. E tem esses dois pedaços aqui no meio do caminho. Então, isso aqui, esse Gravatable Roleta é o Equijoin, né? Então, eu tenho que fazer todos esses joins aqui para poder responder essa consulta. Mas esses joins aqui eu sei fazer, é um algoritmo especial. Então, eu preparo uma view que já é essa coleção de joins. Então, eu passo essa view para a LLM. Bom, sem entrar em muito detalhe aqui, com esse passo mais ousado, vamos dizer assim, a gente consegue passar de 84% para 93% com GPT-4, na época era o que tinha. O 4A é mais rápido, mas é um pouquinho pior, mas isso aqui é flutuação estatística. Então a gente já tem, com todos esses truques, capacidade de ir num banco de dados bem mais complicado, atingir um desempenho bem semelhante ao desempenho que as estratégias de 2023 obtinham nos bancos de dados muito simples lá do Spider. Curiosamente, esse paper teve uma aceitação parcial ontem. Então, enfim, a gente tem que fazer alguma coisa bem mais sofisticada para poder, num banco de dados complicado, atingir um desempenho razoável.
Tá? Então, moral da história, dá para fazer text-to-SQL com uma taxa de acerto acima de 90%, simplesmente com umas estratégias de prompt bem feitas, né? O que mais que a gente tem que fazer? Bom, a gente pode ir para o lado de agentes, que eu vou comentar agora com vocês, depois fazer um outro passo, que é uma direção diferente, que é fazer uma interface conversacional. Não um chatbot bobo desses que a gente vê por aí, mas um chatbot em cima de um banco de dados complexo. E se quiser ir para o lado multimodal. Bom,